Verdinha leva seu conteúdo para cada vez mais perto de você. Seja pela Parabólica, TV, plataformas digitais ou através das ondas do rádio. No ar. O programa jornalístico mais antigo do rádio brasileiro. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h31, 6h31. Bom dia, hoje sexta-feira, dia 20 de janeiro, ano 2023. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Preso no Rio de Janeiro, chefe de facção criminosa que tem atuação em Fortaleza. Crato lidera volume de chuvas acumulado no estado do Ceará em 2023. Judiciário cearense julga cerca de 1 milhão de processos nos últimos 2 anos. O uso de máscaras deixa de ser recomendado em locais fechados, com aglomeração e nos transportes coletivos aqui no Ceará. Artistas denunciam irregularidades no edital do Carnaval de Fortaleza 2023. Fica com a gente estas e outras notícias a partir de agora. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32. Segurança. O Judiciário cearense julgou cerca de 1 milhão de processos nos últimos 2 anos. O balanço foi apresentado pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Naíde Pinheiro, que deixa o cargo. Vamos chamar Flávio Roveri com os detalhes. A desembargadora Maria Nailde Pinheiro fez um balanço bastante positivo, desses últimos 2 anos, esse biênio 2021-2022, no qual ela esteve à frente do Judiciário cearense. Como foram mais de 1 milhão de processos julgados, mais precisamente 1.030.872, a maior parte no ano passado, quando foram julgados 569.388 processos, o que coloca o ano de 2022 como o mais produtivo desde a série histórica ser iniciada em 2018, superando o ano mais produtivo até então, que era 2019. O número de baixas processuais também foi recorde. Baixa processual é quando a ação é encerrada ainda na instância em que tramita. Foram mais de 1 milhão de baixas entre 2021 e 2022. Outro dado positivo apresentado pela desembargadora foi em relação à taxa de congestionamento, são os processos que continuam pendentes. Essa taxa foi de 67,34% ao final desse ano de 2022, superando a de 2021, que foi de 69,2%. Essa taxa coloca o Ceará em 6º lugar entre os tribunais de médio porte do país. A desembargadora repercutiu aí, falou sobre esses dados positivos, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. Vamos ouvi-la. Mas em nenhum dia o Tribunal de Justiça esteve inerte. O desembargador, o juiz, o servidor, trabalhando em sua casa. Aquele que não tinha um computador, nós passamos a fazer a entrega daquele computador para que ele pudesse trabalhar, fazer a sua tarefa diária. E observamos que através desta forma de trabalho é que conseguimos que a produtividade ela crescesse. Nós podemos dizer que trouxemos para a nossa instituição muito bem trabalhado o sentimento do pertencimento, de saber que aquele que tem um processo aqui na justiça deseja o resultado. E esse resultado que tem que ser um resultado célere, para que ele não possa demorar tanto naquela angústia, naquele sofrimento. Então, este foi o grande sucesso da gestão. Foi preso no Rio de Janeiro um dos chefes de uma facção criminosa com atuação aqui na cidade de Fortaleza. Messias Tales de Souza Exídio, conhecido como Talibã, foi capturado através de um trabalho das forças de segurança carioca e cearense. Segundo a polícia, o suspeito seria um dos comandantes de um grupo criminoso que atua em comunidades nos bairros Jardim América e Benfica. Fugido do Ceará, ele se aliou a um traficante da Rocinha no Rio de Janeiro, conhecido como Bin Laden, e se tornou um de seus principais comparsas. Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem utilizava redes sociais para publicar fotos exibindo armas de fogo. Foi assim que o localizaram na comunidade carioca. O homem é investigado por tráfico de drogas e homicídio qualificado praticado aqui no estado do Ceará. Um homem foi preso nesta quarta-feira no bairro Janguruçu.
após policiais encontrarem uma arma escondida em um carrinho de bebê na casa dele. Além disso, também foram achados 79 gramas de maconha. Leandro de Oliveira tem passagem na polícia por homicídio. Os agentes chegaram ao suspeito após denúncias sobre uma casa onde pessoas estariam armadas e usando entorpecentes. O suspeito recebeu voz de prisão e foi autuado por porte ilegal de arma e também por uso de drogas. 3 homens foram presos suspeitos de integrar um grupo criminoso. As prisões aconteceram na manhã de quinta-feira, ontem, em Aquiraz. 15 mandados foram cumpridos, sendo 3 de prisão e 12 de busca e apreensão. Foram capturados Daniel dos Santos Celestino, que possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, Emerson Sérgio Martins Barroso, com passagem por tráfico de drogas, e Soraya da Costa Barros. Além disso, foram apreendidos celulares que serão utilizados para auxiliar em novas investigações e identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com a organização criminosa. Policiais militares sofreram um acidente e acabaram capotando uma viatura do Comando Tático na Avenida Aldimentor, no bairro Cidade 2000, nesta quinta-feira. Na imagem é possível ver o veículo se choca contra um poste. Um dos policiais é visto saindo pela porta dianteira do veículo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes sofreram escoriações e seguem sob observação médica. As causas do acidente ainda serão apuradas. Vários animais exóticos originários da Austrália e da Ásia foram encontrados no bairro Novo Mundubim, aqui em Fortaleza. Nesta quarta-feira, agentes acharam os animais durante uma operação que cumpria 3 mandados de busca e apreensão contra um homem de 30 anos de idade. O suspeito supostamente teria envolvimento com o tráfico interestadual de animais silvestres. Foram resgatados do cativeiro diversos lagartos. Além deles, os policiais também encontraram munições carregadas de pistolas e pássaros silvestres. Uma das aves era um tucaninho da serra, espécie ameaçada de extinção. As investigações seguem para identificar se o suspeito tem ligação com o tráfico internacional de animais. Uma mulher foi presa após resgatar gatos em um prédio público na cidade de Fortaleza. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, na sede da Academia Cearense de Letras, bem próxima à Praça dos Leões, no centro da capital. 2 protetoras de animais teriam ido ao local após denúncias de que cerca de 15 gatos estavam presos dentro de um fosso no interior do prédio, sem ter como sair para se alimentar ou fazer as suas necessidades. Segundo as mulheres, elas solicitaram ajuda das autoridades públicas, mas nada teria sido feito. Para resgatar os animais, as mulheres quebraram o cimento de uma grade recém-colocada. O material ainda estava fresco. Ao ver a cena, um vigia do local acionou a Guarda Municipal, que conduziu as 2 mulheres ao 34º Distrito Policial por crime contra o patrimônio público. Uma das mulheres, de 55 anos de idade, ela chegou a ficar presa por 3 horas. Ela ficou a chegar presa por 3 horas, sendo liberada após pagar fiança no valor de um salário mínimo. A outra mulher protetora que participou da ação, ela tem 52 anos de idade, também foi conduzida à delegacia, mas não chegou a ser presa, porque não foi flagrada quebrando a grade. A diretora administrativa da Academia Cearense de Letras negou que os gatos estivessem presos. O governo federal exonerou a maioria dos superintendentes das polícias federal e rodoviária federal. A decisão foi divulgada na edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira. Entre os servidores exonerados está Gilson Alves de Oliveira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado do Ceará. Além da mudança da chefia da Corporação Cearense, também foram alterados representantes de outros 24 estados da Federação e também do Distrito Federal. A Superintendência da Corporação no Estado informou que, no momento, não irá se pronunciar sobre o assunto. Para ver a lista completa dos superintendentes exonerados, você pode acessar diariodonordeste.verdesmares.com.br.
São 6h41. Ponto Poder. O presidente Lula reuniu com os diretores de universidades e institutos federais. Ele se reuniu com os diretores. Durante a reunião, Lula afirmou que dará autonomia às instituições de ensino. O reitor da Universidade Federal do Ceará, reitor Cândido Albuquerque, conversou com a nossa equipe. Direto de Brasília, Flávia Rabelo tem as informações. O presidente garantiu aos reitores que a autonomia das instituições está garantida no seu governo e que a ordem é sair da escuridão que atingiu o ensino superior do país nos últimos anos. Impressionado com o desmonte que fizeram com a educação pública nesse país, com o desrespeito, com a quebra do pacto federativo entre estados, municípios e União. E vocês, senhores e senhoras, sabem disso, do corte de orçamento, da falta de diálogo, do desrespeito com a autonomia das universidades. Então, são inúmeros desafios e nós compreendemos que nenhum país, que nenhum estado, que nenhuma nação cresce, se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação. Aos reitores, Lula afirmou que fará encontros anuais para ouvir as demandas das universidades federais pelo país. O reitor da Universidade Federal do Ceará, ao sair da reunião, garantiu que, mesmo sendo indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, vai manter uma relação institucional e de aproximação com o presidente da República. A relação é institucional, é de aproximação, temos os mesmos objetivos. Eu conheço o ministro Camilo há muito tempo, conheci o presidente Lula hoje, participando dessa reunião, mas enfim, eu não vejo nenhum problema, eu acho que a relação vai ser absolutamente tranquila, institucional, de aproximação, de valorização das universidades. A universidade precisa desse diálogo com o governo federal, de modo que eu vejo sem nenhum problema. Vamos a falar agora sobre o deputado federal eleito André Fernandes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a ação que pedia a cassação do parlamentar na Câmara dos Deputados. A petição foi ajuizada por um grupo de advogados contra cearense e outros 5 parlamentares. Igor Cavalcante tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a liminar que pedia que o deputado federal eleito pelo Ceará, André Fernandes, do PL, tivesse a diplomação suspensa. Na prática, essa ação, se tivesse tido procedência, iria impedir que o deputado cearense tomasse posse no próximo dia 1º de fevereiro na Câmara dos Deputados. Lembrando que André Fernandes é suspeito de ter incitado os atos golpistas que ocorreram no último dia 8 de janeiro em Brasília. Ele nega que tenha participado e estimulado esse tipo de ação. Já a ação apresentada na Justiça é do grupo Prerrogativas, um grupo de advogados, e na decisão de Alexandre de Moraes ele considera que esses advogados não têm autoridade para pedir a suspensão dessa diplomação e também da posse de um deputado. Segundo o ministro da Suprema Corte, esse pedido, essa autoridade para fazer esse tipo de pedido, só quem tem, na verdade, são os outros candidatos, o Ministério Público e os partidos políticos. Então, ele negou, ele devolveu essa liminar. Volto com vocês no estúdio. Durante a semana, nós falamos aqui sobre o reajuste do piso dos professores. No Ceará, algumas prefeituras já anunciaram esse reajuste, algumas até com um percentual acima do piso. Ingrid Campos traz o resumo da situação no momento. O Ministério da Educação, o MEC, anunciou um reajuste de quase 15% para os professores de todo o país. Assim, prefeitos começaram a se organizar em todo o estado para pagar a diferença. Ao longo da semana, vários gestores anunciaram que vão aumentar o salário da categoria para R$ 4.420,55, como manda a portaria. Vale destacar que esse valor corresponde ao início da carreira no magistério público, para formação com nível médio na modalidade normal e com jornada de 40 horas semanais. O piso anterior era de R$ 3.845,63. Já anunciaram a adesão ao novo salário os municípios de Caucaia, de Maranguape, de Caririaçu, de Paraipaba, de Granja, de Eusébio e de Jijoca de Jericoacoara. A iniciativa dos prefeitos acata a medida do MEC, mas vai na contramão de recomendação da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. A entidade aconselhou que gestores municipais não concedam o reajuste do piso por este ter sido editado em portaria e não em lei.
Por isso, o presidente da CNM, Paulo Ziukowski, considera o aumento inconstitucional. Mesmo assim, prefeitos fizeram questão de reforçar que não se guiarão por instituições que contestem o reajuste. Nas próximas semanas, câmaras municipais de várias cidades cearenses vão apreciar projetos de lei que tratam sobre o aumento salarial para os professores. 6h46. A seguir, o uso de máscaras deixa de ser recomendado em locais fechados com aglomeração e também nos transportes coletivos no Ceará. E ainda, artistas denunciam supostas irregularidades no edital do Carnaval de Fortaleza 2023.